Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Bom dia, hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. O evangelho que nós iremos refletir está no capítulo 6 de Marcos, versículos do 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda muito espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra que os discípulos estão em meio ao alto mar, em meio à tempestade, ventos contrários, e eles cansados de remarem a noite toda. Jesus, vendo aquela situação, ele estava no monte rezando, mas desce para ir ao encontro dos discípulos. E ao chegar na barca, ele diz: Não tenhais medo, coragem, sou eu. Muitas vezes nós estamos na mesma situação que os discípulos. Na nossa barca nos encontramos sozinhos, sem alento, e o cansaço, seja ele físico ou espiritual, o desgaste que nós temos em enfrentar certas situações, faz com que nós estejamos desesperançosos, que nós estejamos cansados, fatigados, e assim não consigamos contornar as situações que são adversas no decorrer da nossa vida. É preciso que nós convidemos Jesus para estar conosco no barco. A presença de Jesus no barco faz com que a tempestade cesse e chegue a calmaria. Para que chegue a calmaria no nosso barco e na nossa vida, é preciso que nós tenhamos a humildade de reconhecer que remar sozinho contra a maré, nós não conseguiremos vencer nem chegar a lugar nenhum. Mas somente a presença de Jesus no nosso barco é que irá acalmar, irá trazer calmaria e paz ao nosso coração. Portanto, eu não sei qual é a tempestade que assola a sua vida hoje, eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas seja ela qual for, seja qual for a tempestade que esteja sobre o seu barco, é preciso que você chame Jesus para junto dele. E assim você possa ter a força, ter a sabedoria de poder contornar determinadas situações que estão tirando o seu sono, que estão lhe trazendo preocupação, ansiedade e tantos outros males. Vejam que os discípulos ficaram assustados com a presença de Jesus. Às vezes, quando nós não silenciamos o nosso coração e quando não aquietamos a nossa vida, o nosso coração, percebemos que a nossa vida fica também dessa forma e nós nos assustamos com a presença e os sinais de Deus na nossa vida. Mas é preciso que nós acalmemos o nosso coração e deixemos Jesus estar à frente do nosso barco. Ele é o comandante, ele é quem deve estar no leme e devemos ancorar o nosso coração nele, para que assim, dessa forma, toda tempestade possa cessar e nós consigamos caminhar e chegar ao destino que nós almejamos, que é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quarta-feira, que Deus abençoe a você e sua família.